Desses seus estudar aquele primeiros negócio. contatos, assim, com a música, você lembra de um momento muito marcante, assim, de um solo que você fez, assim, ali no seu início ali, que foi, nossa, esse Olha, dia... olha, assim, depois de muitos anos, solando para adolescentes, depois eu fui crescendo, passei para o grupo dos jovens, e sempre ali na congregação do São João. Aí depois começou os congressos regionais. Aí a gente tinha que vir para a sede. Aí o meu regente do São João era também o regente do regional da sede. Aí eles começaram a me puxar para fazer os solos dos grupos regionais, que Sim, envolvia todo o setor e tal. E aí isso foi me dando muita experiência nessa questão da regência, sabe? Eu ficava tava mais tranquilo na hora de fazer os solos e tal. E aí eu já congregando na sede, foi o solo que eu fiz para o grupo de jovens. Eu lembro até hoje, o regente era o Alex, que é um amigo que eu tenho até hoje. E ele falou: ó, a gente vai solar aquele. A gente vai cantar. Era uma Santa Ceia, a gente vai cantar aquele hino. O Palavras. Acho que é da foi. Shirley? Da Shirley. Palavras, acho que é Chile, Cavalho. Com gemidos, que Não, palavras. Laurinete. Lauriette, É, isso, Lauriette. Lauriette. E aí ele falou: ó, vai ser esse hino. Você pode fazer o solo? Eu falei: posso. Aí, esse dia, cara, foi o dia que Deus foi um divisor de águas na minha vida. Eu fiz esse solo, Deus abriu o céu, assim, na ceia, na sede. E nesse dia foi o dia que o gerente da época, a Patmos Music, tava no culto. Eu não sabia, ele tava sentado no púlpito lá atrás, nas fileiras de trás. E aí ele me ouviu. Aí, antes de terminar o culto, ele veio falar comigo, me Você vê convidando que pra fazer parte como- do casting da CPAD na época, né? Como são as coisas, né, Rafa? Nem era um hino de coral que tem um solo brilhante, né? Não. Mas naquele dia Deus te usou pra aquilo e o Foi. olheiro viu, né? Foi, ele tava lá participando de um culto. Ele não foi assim Pra pra... trabalho. Não, ele tava lá porque ele tava a trabalho em São Paulo, mas ele foi cooperar num culto e foi o dia que Deus quis que as coisas começassem a ir pra um caminho assim mais, como posso dizer, mais profissional da coisa, né? Sim. Onde eu tive a oportunidade de entrar realmente numa gravadora, de conhecer então, essa questão. você Gravadora não conhecia não, nada? de gravadora não, mas eu conheci o quê? O estúdio. Eu já tinha gravado um disco independente, a qual eu não tinha vivência nenhuma naquele ramo ali. Pra mim foi uma experiência muito, muito nova, mas da época que eu gravei esse primeiro disco, não pela CPAD, antes da CPAD, até o dia que esse cara me ouviu, lá nesse culto de Santa Ceia, demorou quase 4 anos, Nossa. entendeu? Então já tinha muita mais experiência agregada. um tempão já que eu já vinha cantando em muitos lugares, em muitas agendas, já tinha começado a atender uma agenda ou outra fora do estado, já tinha começado a cantar em algumas igrejas na capital mesmo, em São Paulo, fora de Guarulhos. E então quando ele me conheceu, eu já tinha uma certa vivência, Uma mas bagatela já, né? mas eu tinha um trabalho lá que estava guardado. Eu gravei esse disco, um empresário me ouviu e falou: ó, pode gravar, eu vou pagar tudo. E Louco. foi uma promessa que Deus havia me feito e se cumpriu. Só que ficou ali, tipo, não saiu daquela questão, olha, o empresário fez a parte dele, mas daqui pra frente é comigo. Na época se usava ainda CD, né, pra ouvir música. E aí Nossa. Ó, se vira pra vender o CD. não, se vira pra conseguir fazer as cópias, porque ele me deu, o produtor me deu a matriz na mão, e aí agora vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que fazer as cópias, né, pra vender. E aí as cópias pra fazer na época era muito caro, e tanto eu quanto meus pais, eu era novo, meus pais também não tinham condições de fazer, porque as cópias na época eram no mínimo 500, de 500 a 1.000 cópias. Aí você tinha que mandar lá pro Amazonas, as maiores empresas estavam lá, e lá mandava para São Paulo as caixas e você recebia aqui e começava a vender na porta da igreja. E levava os CDs na Conde Você foi Sarzeiras valente, lá. hein, meu, vendendo CD de... Vixe, lembro- bastante tempo. Por isso tem que valorize Bastante tempo. muito, pessoal. Aquelas bancas que a gente vê ali no final do culto, o cara com livrinho, O CD. livro. Hoje em dia você não vai ver mais CD, você vai ver. Provavelmente você vai ver. Não, você vai ver assim, os livros dos pregadores, beleza. Cantor também, tem uma galera que tá escrevendo algumas coisas. Eu tenho vontade de escrever alguma coisa sobre adoração. Mas hoje em dia, assim, pra você conhecer o trabalho de um cantor, você não é mais por CD. Esquece, né? Já caiu de uso, não existe mais.
Hoje em dia, o máximo que você vai encontrar é um pendrive. Se alguém for te vender alguma coisa. Eu já vi cantores vendendo pendrive na porta da igreja. Já Nossa. vi. Eles Isso compram não tive a aquela. oportunidade de ver, não. Eles compram aquela quantidade grande de pendrives, fazem as cópias lá em casa mesmo, espeta lá no computador, copia pro pendrive. Eles imprimem lá uma foto num cartãozinho, cola o pendrive em cima, com a foto dele assim e vende, como se fosse um CD. E tá empreendendo ali, tá Tá ali, tentando, tá se virando, tá certo. fazendo a parte dele. Mas só que, e assim, hoje em dia você já praticamente também não vê mais o pessoal usando pendrive em carro, essas Bluetooth, coisas. né? Hoje é Bluetooth. Hoje é plataforma digital, é Deezer, Spotify, essas coisas. Então, conforme o tempo vai passando, as coisas evoluem, a gente tem que continuar evoluindo. Então, na época eu tinha esse CD aí lá guardado e eu não entendia o porquê que não saía daquele ponto, né? Poxa, o senhor me prometeu uma bênção, tal, gravei o disco e tal. E aí, agora? Como é que eu faço, né? E fiquei 4 anos, 4, 5 anos questionando a Deus com relação a isso. Chegou uma hora que eu cansei, eu peguei o disco, coloquei numa caixa lá de sapato lá, pus dentro do guarda-roupa e joguei lá no fundo lá. Aí eu falei, esquece, deixa isso aí pra lá, vou fazer outra coisa. E foi quando chegou nesse culto aí. Quase 5 anos depois, aí esse rapaz me ouviu, falou comigo, fez um convite. E aí ele só falou assim, ó, só tem uma condição. Não tem como eu sair daqui falando que eu ouvi você, gostei, mas ninguém lá da gravadora, tipo, nunca te ouviu, nunca te conheceu. Vai ter que ser testado lá. Não, ele falou assim, eu precisava de algo seu pra eu ouvir. Aí na hora Deus me fez lembrar, aquele disco que você jogou lá dentro do seu guarda-roupa era pra esse momento. Não era pra ser Nossa, lançado. mano. Não era pra esse trabalho ser, assim, tipo, lançado naquele momento. Por isso que Deus fechou a porta, mas preservou aquele trabalho, sabe? Porque tinha um momento específico pra aquilo acontecer. E aquele disco serviu só pra aquilo. Só pra eu mandar pra ele na CPAD, na época. Eu falei, aí na hora Deus me fez lembrar. Aí ele falou, aí eu falei assim, não, eu tenho um negócio pra você ouvir sim. Tem gravado lá um disco. E ele falou, mas como que tá? Eu falei, não, aí você vai ter que ver. Eu te entrego. Ele levou a matriz. Só pra você ter uma ideia. Ele levou a matriz. Eu não tinha nenhuma cópia. Quando é pra ser de Deus, é de Deus mesmo. Ele levou a matriz. E aí ele só sumiu 6 meses depois. Não conseguia mais falar com ninguém, até porque eu não procurei ninguém. Eu passei os meus contatos e aí eu falei assim, seja o que Deus quiser agora, né? Ele levou minha matriz. Se ele sumir, agora sei lá o que vai ser, né? Mas aí localizou sua matriz depois, né? Não, eu tenho ela tá. até hoje. Ah, tá. Tenho ela até Podia ter hoje. trazido hoje aí pra gente colocar aqui, ó. Tenho ela até hoje. E aí, depois de 6 meses, a CPAD, na época, eu fico falando CPAD Music, mas na época se chamava Patmos Music. E daí ele entrou em contato comigo de novo. Aí ele falou, ó, seguinte, tem algumas coisas pra te falar. A gente tá indo pra São Paulo. A gente vai fazer um evento aí no Tomeuzão. Vai ser tipo um evento de transição de nome de Patmos Music pra CPAD Music. E também a Harpa Cristã tá fazendo 90 anos no Brasil. Isso naquela época, né? Aí ele falou assim, e tem outra coisa, a gente já tá levando o seu contrato pra você assinar. Ô, louco, Aí cara. nossa, quase que eu caí pra trás. Que a minha mãe, ela, na época, né, a minha mãe falava, você tem que ligar lá, você tem que mostrar que você tá interessado e não sei o quê. Eu falei, não, mãe, não vou ligar. Eu não fui atrás de ninguém, eles que me chamaram. Eu não vou falar nada, mas dentro de mim eu tava doido pra ligar. Querendo. Nossa, de 5 minutos. Foi assim, foram anos que eu fiquei esperando algo acontecer. Quando aconteceu, aí esperar mais 6 meses. Não, pra mim que sou ansioso, tava quase louco. dando úlcera. Fazendo um call center. Nossa, pelo amor de Deus. Mas, e assim, eu até falei isso num outro podcast que eu participei, que Deus trabalha muito comigo assim na questão da paciência, sabe? Me fazendo aprender a esperar. Sim. Assim, me entendam, tá, gente? Mas Deus tem um pouquinho de trabalho, porque eu sou ansioso demais. Meu Deus do céu, eu preciso trabalhar isso. Mas... Foi lá, fez o trabalho, o cara assinou o contrato na hora? Isso, aí ele trouxe o contrato pra São Paulo, eu assinei.
Participei do evento, já como desse evento da transição do nome, foi um culto que eles fizeram no Tomeuzão, tava lotado. E os hinos e trouxe todos os cantores da gravadora, então eu sentei junto com todos eles e tal. Eu lembro que na época eu até comprei um terno novo pra poder cantar. E aí eles falaram assim, ó, os hinos que os cantores vão cantar são todos da harpa. Lógico, eles vão ter um tempo maior, como você tá chegando agora, você vai cantar um hino só. E vai ter que ser da harpa, porque o seu trabalho vai ser o... essa parte. Eles falaram pra mim assim, ó, a harpa tá fazendo 90 anos. Você quer esperar mais um pouco pra gravar o seu primeiro trabalho carreira ou você quer já começar com um CD da harpa? Aí eu falei assim, qual que começa imediatamente? Aí Começando ontem. Qual que começa ontem? Aí ele falou assim, ó, o da harpa. É urgente, por quê? Porque a gente quer aproveitar... Tem essa capa na internet? Deve ter, né? Na discografia? Tem, se você Pesquisa procurar aí... produção, pra nós colocarmos aqui no telão. Aqui, vocês vão ver que é outro cara que tá na capa, porque faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E coloca aí, Rafael Dias, harpa cristã. Na voz de Rafael Dias. Harpa cristã na voz de Rafael Dias. Aí eu falei, não, é harpa? Então, não, vou cantar harpa. Agora. Aí falou, não, então tá bom, então mês que vem a gente já vai escolher um produtor pra você, ele é lá do Rio de Janeiro e eu preciso que você vá pra lá. Aí eu fiquei morando no Rio, assim, praticamente 2 meses, que foi o tempo de produção. E aí fiquei lá no Rio, gravamos, participamos lá, aí ó, olha lá. Põe aí, ele produção, achou lá. pra nós vermos aí a capa desse álbum marcante para o nosso... Aqui ó, esse verdinho aqui ó. Mais pra direita. Esse aqui? É, esse daí. Essa era a capa, mas do lado aqui, isso aí é um que eles usavam pra divulgar. Esse terno foi o que eu comprei pro lançamento. Essa camisa também. Comprei, cara. Oxi, tinha que ter um terno novo pra cantar. Aí tá aí, ó, esse disco aí, ó. Aí os outros cantores também gravaram. Se você subir ali um pouquinho... Pode subir Aí, ó, Marcelo Santos, que também foi um amigão presente que Deus me deu, amizade com esse cara. Marcelo Santos tá até hoje na CPAD. E aí aqui, ó. Pode subir, produção. Aqui, ó. É esse disco aí. Abre aí em full, produção. Dá pra abrir? Duvido. É pequenininho. Ah lá, ó. Ainda dá pra comprar ainda, ó. Dá, tá aí, ó. Ó aqui, ó. Era outro cara, tô falando. Eu tinha saído do exército há pouco tempo. Então usava você cabelo aí, baixinho. ó, compra esse álbum aí que você vai ver. Raízes de Rafael Dias. Raiz aí, ó. Meu primeiro trabalho profissional, assim. É isso Isso aí, ó. Cara, Super pra top. honra e glória do Senhor Jesus, esse álbum no Spotify tem uma música dele que tá com mais de 800 mil acessos. Nossa. Uma música. Tem uma outra que tá com 600 e não sei quantos mil acessos. Tem as outras 300 mil, 350, 400. Então não foi tão imediatista. Esse- Aí foi plano de Deus mesmo. Foi plano de porque Deus. Foi pra ti, mano. Deus sabia de tudo. E sabia não, sabe de tudo, né? E na hora ali que eu escolhi a harpa, eu falei, não, vou abraçar esse projeto com unhas e dentes, né? E aí, o hino que eu escolhi pra cantar no evento lá, que foi a minha primeira apresentação como cantor da CPAD, foi aquele No Tu És Fiel, da harpa. Porque tinha Sim. tudo a ver, né, com o contexto, né? A fidelidade de Deus Sim. ali comigo, com a minha vida, com o meu ministério. E aí eu cantei essa, mas não pude gravar ela porque outro cantor já tinha escolhido para o repertório dele. A gente não podia repetir o hino que o outro já tivesse gravado. Sim. E aí os que eu escolhi, assim, foram os hinos dos que eu mais gosto da harpa, assim mesmo, sabe? Foram 10 Uma faixas. set assim. list sua mesmo. Exilado, Face Adorada. Aí tem um também que é o... Ai, meu Deus. 139, eu acho. Alma Batida. Não sei se é o 139. Eu não lembro agora o número dele. Mas... Alma Só Batida. hinos marcantes pra você. O Rei Está Voltando. Só os hinos, assim, que eu mais gostava de ouvir, eu escolhi pra interpretar nesse disco da harpa. E, assim, foi um sucesso na CPAD. Super top. Nas plataformas. Até hoje, muita gente me conhece por conta desse trabalho. Que legal. Me abriu muitas portas no Brasil, esse trabalho. E aí, depois de 2 anos, eu gravei o primeiro disco, Carreira. Que é aí que vieram algumas composições minhas. Aí veio o hino Enquanto Eu Te Adorar.